Fala galerinha da TV Educa Eats, eu sou o professor Lucas e nós vamos assistir agora uma aula sobre juros simples. Juros é uma porcentagem que se paga ou se recebe sobre determinada quantidade de dinheiro. Se você faz um empréstimo, você vai pagar juros por esse empréstimo. Se você faz um investimento, você vai receber juros por esse investimento. Existem duas modalidades de juros: os juros simples e os juros compostos. Vamos ver um exemplo de aplicação de juros. Então, um cliente de uma loja pretende comprar uma televisão que custa R$1.000 à vista. Ele vai comprar em 5 parcelas iguais, sabendo que a loja cobra uma taxa de juros de 6% ao mês nas compras parceladas. Qual o valor de cada parcela e o valor total que o cliente vai pagar por essa televisão? Então, se não tivesse juros, ele ia pagar os R$1.000 em 5 vezes, então 1.000 dividido para 5 dá R$200. É o que esse cliente pagaria se não houvessem os juros. Mas como tem os juros, vai ter um acréscimo. O acréscimo de cada parcela vai ser de 6%, porque é 6% ao mês. Calculando 6% de 200, nós fazemos 6% vezes 200, que é igual a 12. 12 é os juros que esse cliente vai pagar a cada mês. Então, o valor da parcela vai ser 200 mais 12. R$212 será o valor de cada prestação que esse cliente vai pagar. Como serão 5 prestações, então 5 vezes 212, R$1.060 é o que ele vai pagar pela TV, o valor total que ele vai pagar. Os juros simples incidem apenas sobre o valor inicial de uma aplicação financeira, diferente dos juros compostos, que incidem também sobre os juros acumulados. Mas, por enquanto, vamos estudar apenas os juros simples. Conceitos que nós precisamos saber. Conceito de capital. Capital é o valor inicial de uma aplicação financeira. Taxa de juros. Taxa de juros é o valor da correção que será aplicada a esse capital. A taxa de juros é expressa em porcentagem. Como calcular os juros simples? Para calcular os juros simples, nós utilizamos essa fórmula. É o produto entre o capital, a taxa de juros e o tempo. Então, nessa fórmula, J é os juros, C é o capital, I é a taxa de juros e T é o tempo. Observações importantes. Para utilizar na fórmula, a taxa de juros I, que é expressa em porcentagem, deve ser escrita na forma decimal da porcentagem ou na forma de fração. A taxa de juros e o tempo devem se referir à mesma unidade de medida de tempo, porque tem problemas que vão dar o tempo em anos, por exemplo, e dar a taxa de juros em meses. Então, cuidado, sempre nós vamos ter que fazer a correção para a mesma unidade de medida para usar na fórmula. Outro conceito importante que nós temos que saber é o conceito de montante. Montante é a soma do capital com os juros. É o valor final de uma aplicação financeira. E nós podemos calcular o montante utilizando uma fórmula também. Essa fórmula, o montante é o capital mais os juros. Então, M é o montante, C é o capital e J, os juros. Então, gente, vamos resolver mais um exemplo de aplicação de juros. Quanto rendeu a quantia de R$1.200 aplicada a juros simples, com a taxa de 2% ao mês, no final de 1 ano e 3 meses? Então,
primeiro passo é organizar as informações que o exercício deu. Ele deu um capital de R$ 1.200, ele deu uma taxa de 2% ao mês. 2% na forma decimal é 0,02, é só dividir por 100. O tempo ele deu em 1 ano e 3 meses. Lembra que a taxa e o tempo tendem a estar na mesma unidade de medida? Ele deu a taxa em meses e o tempo ele deu em ano e meses. Então, convertendo tudo para meses, são 15 meses. Agora, nós podemos utilizar essas informações na fórmula. Então, a fórmula é J igual a C vezes I vezes T. O capital é 1.200, então, ó, no lugar de C, coloquei os 1.200. A taxa, 0,02, substituir. E o tempo, 15 meses, substituir também. Fazendo essas contas, a gente encontra juros de R$ 360. Então, R$ 360 é os juros daquela aplicação. Resolvido esse exercício. Vamos para o próximo. Um capital de R$ 400 aplicado a juros simples, com uma taxa de 4% ao mês, resultou no montante de R$ 480 após um certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Então, vamos organizar as informações que está dando aí. O capital dado foi R$ 400, a taxa 4% ao mês, que passando para a forma decimal é 0,04, e o montante R$ 480. Então, vamos usar essas informações na fórmula do montante. M igual a C mais J. Vamos substituir os valores. Capital é 400, vou colocar no lugar do C. O montante é 480, vou colocar no lugar do M. Então, eu tenho essa equação. Gente, pensem aqui comigo. Qual é o número que, somado com 400, dá 480? É o 80. 400 mais 80 é 480. Então, os juros é de R$ 80. Agora, vamos usar essas informações na outra forma para que a gente possa encontrar o tempo, que é o que o exercício pede. Vamos usar aquelas informações nessa fórmula. Os juros é de R$ 80, capital 400, aqui está a taxa na forma decimal e o tempo, que é o que nós queremos calcular. Agora vamos resolver essa equação. Gente, 400 vezes 0,04 é 16. Então, fica 80, que é igual a 16t. Agora, eu vou reorganizar essa parte. Vou trocar os dois lados de lugar ao mesmo tempo. E aí não altera a equação. Então, ó, 16t é igual a 80. Só troquei de lugar ao mesmo tempo. Agora, esse 16 que está multiplicando t, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que t é igual a 80 dividido por 16. Então, o tempo é de 5 meses. Fácil, né? Galera, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima, pessoal!